Graça e paz, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal Teólogo Nordestino. É muito bom ter você aqui comigo para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Nesse vídeo eu quero falar sobre não mude de igreja sem antes assistir esse vídeo. Você que está pensando em mudar de igreja, você que não consegue se firmar em nenhuma igreja, esse vídeo é para você, tá bom? Hebreus capítulo 10, 25 tem um texto que muitos pastores fazem uso dele para trazer algum certo tipo de confronto, conscientização, seja como você bem entende, com relação a esses irmãos, essas irmãs que querem sair da igreja, estão pensando em sair da igreja, mas não no sentido de desvio, mas apenas de mudar de igreja. Aí o texto preferido é Hebreus 10, 25, que assim diz: não abandonando o reunir-nos uns com os outros, como é costume de alguns, mas encorajando-nos, e tanto mais quanto vezes aproximando o dia. A Almeida Revisada e Atualizada, ela diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Pois bem, o que o texto é bem melhor, é melhor, é bem mais fácil, né? Deixar claro o que o texto está querendo dizer, ensinar. O contexto vou resumir aqui de modo muito rápido. O autor aos Hebreus, ele está escrevendo para uma comunidade judaica, que tanto é que ele vai falar da superioridade de Jesus, acerca dos anjos, acerca de Moisés, acerca da nova aliança, acerca do sacerdócio, enfim. Então ele está trazendo argumentos para convencer esses judeus de que Cristo é superior. Ora, mas por que ele está pretendendo? O que é que ele está querendo com isso? Ele não quer convencer ninguém a crer em Jesus. Ele está escrevendo para judeus que já eram convertidos, que já depositaram a sua fé em Jesus. Mas por ocasião das tribulações, das perseguições que estavam acontecendo naquela localidade, naquela geografia, aquela igreja local estava sofrendo perseguições. Então eles estavam olhando para os seus contemporâneos, de modo da sua etnia, os demais judeus, e vendo que eles tinham uma certa segurança lá em Jerusalém, não eram perseguidos, e enquanto como cristãos, eles estavam sendo perseguidos. Então muitos deles estavam abandonando, deixando a congregação, não estavam mais se reunindo e retornando para o judaísmo. Então o autor vem e explica de modo assertivo, bíblico, bem fundamentado, que fazer isso, ou seja, você deixar o superior e ir para o inferior, não é grande vantagem, né? Você deixar o certo para o errado não é grande vantagem. Então, ou seja, Hebreus capítulo 10, 25, eu fiz questão de ler, o autor não está falando de mudar de igreja. Então, você pastor, você pregador, você irmão e irmã que utiliza esse texto achando que o autor está dizendo, lendo Hebreus 10, 25 com essa ótica, não mude de igreja. Não, não é essa ótica. É não abandonando mesmo, porque eu tenho aqui eg katalei pontes, que vem do verbo grego eg kataleipo, que é justamente abandonar. Então, o que significa de fato eg kataleipo é abandonar, desertar. Então a tradução realmente está não abandonando o reunir-nos, ou seja, que essa reunir-nos aqui é uma reunião cristã, de fato, reunir professando aqueles que professam a mesma fé, na mesma congregação, na mesma comunidade local. Então ele está dizendo, não abandone a congregação, não abandone o reunir, o se reunir como os irmãos e se reunir com os demais. Não abandone, não deixe isso. Ou seja, não desertem, não se desviem. Esse é o ensino. Então não tem nada a ver com mudar de igreja. Porém, essa questão de mudar de igreja, eu acredito que é um assunto muito sério. Mudar de igreja é algo que a gente tem que parar, analisar, pensar, porque é bastante sério isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a seguinte pergunta. Tá, eu quero mudar de igreja. Mas eu quero mudar de igreja por quê?
Porque algumas pessoas acreditam que mudando de igreja e indo para outra, o caráter dela vai melhorar. Não, a igreja, mudar de igreja não muda caráter de ninguém. Tá? O que muda o caráter, o que muda as suas ações errôneas, o que muda o seu cristianismo errôneo é, de fato, o evangelho. É você ouvir o evangelho, é você ouvir a pregação, é você assimilar aquilo que está sendo pregado, você reconhecer pela palavra de Deus que você está cometendo esse erro, esse equívoco, que você está cometendo essa prática equivocada, que vai contra os princípios cristãos, que Cristo ensinou, contra os princípios bíblicos. Então você deve, de fato, se corrigir, se autoanalisar e, de fim, procurar fazer aquilo que Cristo mandou, o que a palavra de Deus recomenda. Não é simplesmente mudando de igreja. Primeira coisa. Então você deve fazer. Por que eu quero mudar de igreja? Não, eu estou querendo mudar de igreja porque eu estou indo para outra cidade, eu estou indo para um novo trabalho, e nesse trabalho eu estarei congregando numa igreja mais próxima. Ok. Desde que você não deixe situações mal resolvidas ou não resolvidas, não vejo problema. Você conversa com o pastor, se despede da comunidade e vai dar bênção, ok? Outra vez que você voltar, você será bem-vindo, tá bom? Ah, não, tem pessoas que mudam de igreja, querem mudar de igreja porque andam à procura de movimento, atrás de movimentos, de profecias. Ah, na minha igreja é muita Bíblia. Meu pastor é muito biblista, gosta muito de Bíblia, de ensino. Ô, meu irmão, então você não vai ficar nessa igreja mesmo. Então não, eu gosto de igreja que tenha fogo, que tenha movimento, que tenha profecia. Então você não vai parar a igreja. Se você quer de fato ir atrás de movimento, de profecias, de revelações, então você não vai ficar numa igreja que tem ensino bíblico, que é a maior profecia, é a Bíblia. Tá? É a Bíblia que vai nos corrigir. Tem pessoas que querem mudar de igreja porque quer sair de fato, porque dizem que a igreja se tornou engessada. O que é a igreja engessada? Ah, não tem, sabe, pastor, o culto é tudo igual. Ah, culto de missões, culto de irmãs, culto de jovens, não, é tudo igual. Palavra, louvor e etc. Não tem uma programação específica para tratar diretamente com jovens no culto de jovens. É um culto de jovens, mas tratando com todos. Ah, é um culto de irmãs, mas não é específico para irmãs. Ah, é um culto de missões, mas não tem nada de missões. Não tem um missionário que vai orientar, trazer. Não, é tudo engessado. Sabe, eu já sei o que começa, eu já sei como vai vir. Não, não. Aí essa pessoa olha para essa igreja e ela quer mudar de igreja, tá? Eu quero sair de igreja porque eu tenho um problema com o meu pastor. O meu pastor não prega bem. Ele é muito duro, não me entende, eu não consigo entender ele. Esse tipo de pessoas que querem mudar de igreja porque tem problema com o pastor, ela acha que a condição para ser uma boa ovelha, o pastor tem que ser bom. Se o pastor for mau, ela vai ser mal ovelha. Olha, isso pode até ser uma verdade, mas não é genérico. Tá? Isso não funciona com todo mundo e em todas as igrejas. Por quê? Observa que Samuel, o profeta Samuel, ele antes de se tornar quem ele é, o profeta, o sacerdote, enfim, ele era pastoreado por Eli, um senhor idoso, problemas com o filho, problema com a família, obeso, já não enxergava bem. Eli, de fato, não era um bom pastor. Não era uma referência, um referencial de liderança. Mas isso não permitiu que Samuel seguisse seus passos ou se tornasse um referencial de liderança negativo. Não, Samuel foi um grande referencial de liderança a ser seguido e observado. Outro exemplo também, nós temos Judas, ou Judas de Iscariotes, conhecido como Judas Iscariotes, que teve o melhor pastor, Jesus Cristo, e mesmo assim ele foi mal ovelha, tá? Foi mal ovelha. Então, para mim ser uma boa ovelha, eu preciso de um bom pastor. Nem sempre isso funciona. Às vezes tem um livro chamado Eu Não Quero um Bom Pastor, ok? Você precisa de um pastor bíblico que te corrija, que te confronte,
que mostre que você está errado, que te elogie quando você está certo, como Cristo fez com as igrejas da Ásia. Olha, eu te louvo por causa disso. Paulo também, Paulo elogiava, eu louvo por causa disso, daquilo, mas olha, eu tenho contra vocês e etc. Então assim, o líder ele confronta e o líder ele também sabe elogiar e sabe reconhecer no momento certo, ok? Eu trouxe o meu esboço aqui. O líder, a liderança são manipuladores. O meu pastor é manipulador. A minha liderança é manipuladora. Não aceita ser questionado, não aceita ser confrontado. Ok, eu até entendo você querer mudar de igreja se você tem um pastor, uma liderança manipulador. Quer que não aceita questionado, que só ele está correto, só ele está certo, só ele quer fazer tudo. Tem que ser do jeito dele, ele coloca líderes, mas os líderes têm que fazer aquilo que ele está mandando. Eu até entendo que a liderança, ela precisa entender qual é a visão do pastor, mas o pastor não precisa dizer detalhes mínimos de como fazer. Ok, é muito chato, é muito difícil realmente trabalhar com alguém que é manipulador. Porém, eu aconselho você sair se você já tentou de tudo. Se você já tentou o diálogo, se você já conversou com ele, se você já apontou suas perspectivas. Pastor, eu não estou conseguindo ter comunhão com Deus, comunhão com Cristo, com a igreja, por causa dessa sua postura. Não tem como, Senhor, o que é que a gente pode fazer para mim ser tocado, para mim ser ministrado pelo Senhor, através do seu ministério, através dessa igreja, mas eu não estou conseguindo, o Senhor é muito manipulador, e etc. Lavar roupa suja aí, quem sabe? Irmão, já tentei, tentou de tudo, não deu certo, resolveu por curto período? Então, meu irmão, o melhor, se você não está conseguindo se edificar nesta igreja, o melhor é você sair. Mas saia na paz. Não precisa você sair falando estou saindo da igreja porque esse pastor é manipulador. Não. É uma coisa que você já tentou conversar com ele. Amém? Conversou. Deixa as outras pessoas também perceberem, ter a mesma percepção sua. Se não tem, você fez a sua parte, tentou, conversou com ele e não resolveu. Amém, minha irmã? Sai na paz. Meu pastor ama o Senhor, ama a sua esposa, ama esse ministério. Estou saindo porque eu não consigo ser edificado. Estou tendo esse problema. Amém. Queria que o Senhor me abençoasse. E sai da bênção. Amém? Outro motivo. Eu saio porque os cultos são ruins. A estrutura da igreja é ruim. Não tem incentivo. Só pede. Eu não vejo esse retorno financeiro. Numa estrutura melhor. Olha só, o conselho que eu dou é que a proposta da igreja nunca foi oferecer conforto ou uma estrutura belíssima. Se tiver um local para congregar, onde uma estrutura básica, ou seja, cadeiras, um púlpito, água, banheiros para as necessidades dos irmãos, das irmãs, água para beber, cadeiras para a igreja, lugar ventilado, um ventilador, ar-condicionado ou não, ou seja, mas se for um lugar básico, tendo lugar para congregar, eu não vejo a necessidade dessa igreja ter que ter um lugar sofisticado, belíssimo, uma estrutura, mega estrutura. Não estou dizendo que é errado, mas essa não é a proposta da igreja. A proposta da igreja é simplesmente, meu irmão e minha irmã, você ter um lugar para se reunir com os demais irmãos, ser abraçado, ser tocado, ser ministrado pelo Senhor, participar do corpo e do sangue, ou seja, da mesa do Senhor, que é a Santa Ceia, ouvir a palavra de Deus, louvar, adorar o Senhor, entregar suas contribuições, ser edificado, ir para sua casa e voltar nos cultos, nas reuniões, enfim, e você participar ativamente. Agora, se a estrutura é ruim, tem que analisar. Os irmãos estão abrindo a mão, estão contribuindo financeiramente para que essa estrutura melhore? Olha, irmão, agora se a igreja tem condições, a escola dominical, você não vê um incentivo na escola dominical, você não vê um incentivo no culto de doutrina, você não vê um incentivo em nada, e tem estrutura, tem condições, os irmãos contribuem, e realmente os cultos são aqueles cultos engessados que não saem, e você não tem liberdade de adorar, porque um fica olhando, e a resposta que você vê é, não olha para o irmão do lado.
Não olha para a imagem do lado, você vem aqui para adorar a Deus. Eu entendo que a igreja ela é o lugar de adorar a Deus. Nós vamos ali para adorar a Deus, tá? Então tem que ter uma conscientização por parte da liderança e corrigir certos atos também. Então, se você está procurando sair da igreja porque os cultos são ruins, a pergunta é: o que você está fazendo para melhorar? O culto que oferece somos nós. Você está oferecendo o seu melhor? Ou você está indo olhar para a irmã, olhar para a estrutura, olhar e etc. Então, se você, não, irmão, já fiz de tudo, eu oferto, eu contribuo, dou meus dízimos, faço de tudo, já conversei com o pastor, já trouxe ideias para ele que nós poderíamos fazer assim, assim, sabe? E eu sinto que essa igreja está, eu tenho um pensamento muito grande e eu sinto que essa igreja ela tem um pensamento muito, muito pequeno, então assim eu vou para uma igreja que também tem essa cosmovisão. Aí eu não vejo problema, mas saia na paz, resolva e etc. E também tem pessoas que saem porque procuram o externo, ainda nesse caso, são pessoas que procuram se procuram a melhor a palavra certa é procuram se edificar, ou seja, no externo quando a procura deve ser no interno. Por exemplo, a mulher a mulher samaritana, em João capítulo 4, ela procurava um local para congregar e ela estava à procura e ela tinha essa dúvida: qual é o melhor lugar para congregar? Jerusalém ou Samaria? Nós dizemos que é Samaria, vocês dizem que é Jerusalém. E ela estava nessa busca. E essa busca também, ela representa muitos de nós. Nós temos também essas buscas, queremos buscar qual é o melhor lugar para congregar. Tá? Agora, o melhor lugar para congregar não é aquele onde eu procuro no externo satisfazer o meu interno. Procuro no externo edificar o meu interno. Então observe que essa mulher estava no poço de Jacó, buscando a água, buscando satisfazer o seu interno, o seu interior, a sua espiritualidade, por meio de homens, maridos, o último não era marido, e por meio de congregar, achar que estava no lugar certo. E essa dúvida eu sei que está na mente de muitas pessoas, mas Cristo vem e mostra para ela, por meio da figura tanto dos maridos como da água, que, mulher, você está buscando no externo satisfazer o interno por meio do externo. Você precisa de satisfação interna. E ele vai e cita que vai dar água e essa água vai fluir dela rios de água viva. E ela diz: eu quero dessa água, que se eu beber eu nunca vou morrer. Então Jesus oferece uma cura interior. Ou seja, porque quando você está bem interior, se edificando interiormente, não focando primeiramente no exterior, aí sim você começa a analisar interiormente se é um local adequado ou não. Tá? Agora vamos lá, irmão, mas quando é que eu saio? É pecado mudar de igreja? Não é pecado mudar de igreja em si. Mas o fato de você mudar pode ser motivado por um pecado ou fazer você pecar. Vamos lá, tem pessoas que mudam de igreja porque nessa igreja, vamos lá, eu congrego nessa igreja e eu caí em fornicação ou caí em adultério. Então, está em disciplina, então ele sai dessa igreja, vai para outra distante e lá é bem recebido. Ou seja, você mudou de igreja, meu irmão, mas o seu caráter não foi mudado, a sua situação não foi mudada, o seu pecado não foi perdoado e não foi apagado diante de Deus. Você continua em pecado. Você pode ir para qualquer igreja que for, louvar, chorar, falar língua, espernear, mas você tem um pecado, você precisa corrigir, você precisa acertar isso. Tá? Seja fornicação, seja roubo, seja pecado, seja matar, seja o que for. Então precisa acertar isso. Não adianta só mudar de igreja. Porque, outro exemplo, tem pessoas que brigam agora, fazem confusão literalmente, saem na mão com o pastor, com a liderança, xingam, saem com ira, saem com mágoa, aí vão para outra igreja e lá na outra igreja pregam de amor, pregam de paz. Isso é hipocrisia. Porque deixou um rastro lá na igreja anterior de briga, de discussão e não resolveu. E não resolveram essa questão. Tá? Então, se você quer sair, eu estou saindo porque eu tive conflitos, eu tive mágoas, eu tive iras, brigas. Ok, você
está buscando, você pode até sair, tá? Mas essa sua saída é um mecanismo de fuga. Você está fugindo de uma situação. Então, primeiro, você precisa resolver esse conflito. Você quer sair? Porque eu sei que depois do conflito é bom, a gente perdoa, mas não é a mesma coisa. Então você quer sair por causa desse conflito? Procure a pessoa e diga, meu irmão, eu não estou conseguindo ser edificado, não estou conseguindo crescer, eu creio em Jesus, aguardo a sua vinda, quero ir estar com Ele para todo sempre. E se continuar dessa forma, a gente está enganado, a gente não vai estar com Cristo. Então me perdoe, eu quero o teu perdão, eu quero acertar com você, porque eu estou indo congregar em outra igreja, mas eu não quero deixar nenhum registro de mágoa, nenhuma poeira, nada que o diabo possa me acusar. E também, se eu não estou conseguindo crescer aqui, se eu sair com mágoa, eu também não vou conseguir crescer lá. Eu não vou ser tocado e ministrado por Deus lá. Então eu preciso, meu irmão. Amém? Então saia, mas saia debaixo da bênção e resolvendo tudo. Então se você sai por rebelião, por briga, por roubo, por pecado, então você está saindo de modo errado. Mas se você quer sair, não, meu irmão, a minha igreja é uma benção, o meu pastor, mas eu quero sair. Tem alguma coisa que eu não estou sendo edificado, eu não estou concordando com tudo, é eu mesmo, o problema está em mim. Então assim, eu acho que eu preciso desse tempo. Converse com o seu pastor, abra-se com ele, talvez ele tenha um conselho para te dar que mude essa seu pensamento, essa sua crença. Tá? Pode ser uma crença limitante, uma crença errônea que você abraçou, você pode soltar ela. Enfim, mas, ou seja, não resolveu, quero sair, mas saia. Desde que você saia da bênção, com a bênção do pastor. Ah, mas eu falei com meu pastor e ele me amaldiçoou, não quer me abençoar, aí é problema dele e Deus. Porque pastor nenhum pode segurar ovelha. Agora a questão é, a preocupação que o pastor deve ter é a seguinte: minha irmã, você está saindo da minha igreja, você está indo dessa igreja, você está indo para outra. A igreja do Senhor, ela é uma igreja local. Está espalhada por todo mundo. Se você sair de uma igreja, você não está saindo do corpo de Cristo, você está saindo de uma localidade e congregar em outra. Ok, mas se o pastor tiver essa consciência que você está saindo e lá você vai desempenhar os frutos, o aprendizado que você aprendeu aqui, vai ser a melhor coisa. Tá? Agora, se você sai daqui e vai criar problemas lá, se você sai daqui, aqui eu estou tendo muita oportunidade, eu não quero isso, eu vou para uma que ninguém me conhece, ou vice-versa, aqui eu não estou tendo oportunidade e eu vou para lá porque me prometeram isso, aquilo. Eu acredito que não são motivos para você sair de igreja, para você mudar. Agora, o fato de mudar não é pecado, porque você não está, é pecado se você se desviar, se você abandonar o reunir, ok? Aí sim, isso é. Hebreus 10:5 não fala em mudar de igreja, fala de desvio, de abandono, tá bom? Então analise, se conscientize. Para finalizar, tem aqueles também que dizem assim, olha pastor, eu tenho crianças, teólogo, eu tenho crianças, meu irmão, e lá a igreja não tem uma estrutura, e a gente fica lá com a criança no colo, ela quer correr, a gente não pode, a gente não cultua. Então, assim, na igreja não tem uma estrutura. Então, o meu conselho, biblicamente falando, a igreja, ela não precisa ter uma mega estrutura. Mas a igreja, ela trabalha ela é um corpo que tem seus membros. Cada membro, ele deve ser tratado de acordo com o tratamento adequado. Por exemplo, a mão, ela tem as unhas. Eu trato as unhas das mãos dos pés iguais. Corto, tiro, lixo, tiro a sujeira, tiro os contaminantes e etc. Só que eu não trato a unha e o dedo da mesma forma que trata a ovelha. Que trata a orelha. Eu limpo a orelha, mas é um cotonete. Tá? Para limpar a unha já é um palito. Enfim, cada membro tem a sua particularidade. Então eu entendo que cada igreja deveria ter sua estrutura, pensando também nas famílias que têm crianças. Por quê? Existem pais que têm hoje crianças com autismo, com TDAH, crianças que têm problemas e mais problemas, déficit de atenção, inquietas, são crianças. Então, assim, mas o pai tem que ensinar. Ok, o pai tem que ensinar.
Mas quem ensina é o pai dentro de casa e etc. Ok. Mas se a igreja oferecer uma estrutura, tendo um local para aquela criança, mas essa estrutura deve ser analisada, revisada com o conselho de obreiros, com o conselho de liderança, é, é, o conteúdo, tá? Qual é o conteúdo que vai ser passado para essas crianças? Nós não aceitamos vídeos, desenhos que não tenha nada a ver, nenhuma ligação com as escrituras, com Cristo. Hoje existem literaturas bíblicas infantis que querem colocar criança para desenhar, mas que elas desenhem um desenho bíblico, uma imagem bíblica, que seja colocada na mente dessas crianças, incultada na mente dessas crianças desde pequeno. É, Dentro da igreja, a necessidade de cultuar, a necessidade da ordem e da decência. Em casa, o pai está na casa dele, na igreja, mesmo que ele vá para uma estrutura. Ah, mas é uma sala de criança. A sala de criança também é a igreja, faz parte da igreja. Ali ela já vai aprender como se comportar na igreja. Tá? Qual é o conteúdo que ela vai receber? Quanto tempo vai ficar? Como tratar, se essa criança ela precisa de médico, de remédio ou não. Então assim o pai e a mãe podem ir de vez em quando lá, mas o pai e a mãe precisam também ser tocados, ser ministrados, ser abraçados pelo Senhor. E esse pai e essa mãe que está lá no culto, e a criança vai para lá, nem a criança aprende nada, só leva bronca do pai e da mãe, vai levar bronca do pastor, levar bronca do diácono, não vai aprender nada, e nem o pai e nem a mãe vai ser tocados e ministrados por Deus, vão sair irados e não vão cultuar. Então foram para a igreja e voltaram piores. Então eu acredito que deve ser pensado em tudo, em tudo. Então não estou indo porque não tem essa estrutura, mas você já conversou com seu pastor sobre isso? Pastor, o que o senhor acha de criar uma estrutura, colocar 2, 3 irmãs, para revezar, para que essas irmãs também sejam edificadas também, não fique só com as crianças. Eu também posso ser uma delas, essas mães também se oferecer, porque tem mães que só querem largar. E outra coisa, vocês mães, pais, leve seus filhos para essa sala e explique, professor, olha, meu filho, ele é assim, assim, assim. Ele, se você quiser chamar a atenção dele, chama assim, sério, não fica falando, brincando, ele não gosta que. Ou seja, os pais não comunicam nada, só lançam lá e querem que também a gente, esse espaço resolva tudo. E não é assim. Então eu acredito que tem que ser uma reunião, algo formado por pastor, liderança, pais e mães da igreja, para discutir esse assunto. Tá? O que é que os pais podem doar? Ah, eu tenho lá uma TV. Ah, eu dou a internet. Eu dou um quadro, eu dou uma lousa, eu dou a literatura. Enfim, eu dou lápis de colorir. E ou seja, o que é que eu posso? Vamos montar, vamos. Quais são as irmãs? Vamos dar treinamento para essas irmãs, para que você não saia da igreja, para que vocês não saiam da igreja. Porque assim, se você está saindo de uma igreja, já conversou com o pastor e mesmo assim não oferece essa estrutura, e você está saindo dessa igreja para uma que oferece essa estrutura, e você vai ser abraçado, tocado, ministrado, edificado através da palavra nessa igreja, amém. Então o pastor não tem que ficar chateado. Ele tem que reconhecer que a igreja dele é limitada e tem igrejas que já não são tão limitadas assim. Então, se você está saindo, não, eu quero sair dessa igreja porque ela é limitada em certos aspectos. O louvor, eu não vejo um incentivo no louvor, eu não vejo um incentivo no ensino. Enfim, então assim, cabe a cada um analisar. Eu, Lideilson, eu sou livre, eu posso mudar de igreja a hora que for, não tenho medo de ameaça de pastor, de bispo, de presidente, não, porque a partir do momento que eu vou sair, eu sei que tem consequências ministeriais. Mas diante de Deus, não. Se eu sair tudo certo, se não for em pecado, se eu não estou em pecado, se eu não estou deixando nada para trás sem resolver, eu não vejo problema nenhum. Agora, o que tem de pastores que saem do ministério, vão para outro, abrem igreja e etc., mas tem um rastro de destruição atrás, vocês precisam voltar e acertar isso de errado que vocês fizeram. Vocês vão dar conta a Deus das ovelhas que vocês magoaram, das ovelhas que vocês estão magoando, com essa dureza toda de vocês, essa dureza do coração que eu falo, achar que, agora, ou seja, eu fico, com que cara vocês estão pregando no púlpito de vocês amor, paz, irmão, vamos ver no amor, que amor? Se você sai de uma igreja, obrigado, discutiu com outro pastor, com a liderança, com membros, que amor é esse? E vocês, membros,
Que amor é esse que vocês estão falando? Se vocês expulsaram os pastores das igrejas de vocês, vocês expulsam a liderança. Então, assim, acredito que cabe a cada um se analisar. Repito e finalizo aqui. Se a sua saída, eu estou saindo da igreja por causa de mudança, estou indo para outra cidade, estou indo para outro bairro, por causa de trabalho, estou saindo porque é muito limitado em alguns aspectos e aqui oferece uma estrutura melhor, onde eu possa ser ministrada pelo Senhor de maneira aqui tão profunda. Lá eu não estou sendo, já tentei resolver, já tentei de tudo. Aqui o incentivo bíblico é muito pouco, lá é melhor. Então eu não vejo problema. Então eu não vejo problema nenhum. Também não vejo problema nenhum se aqui na igreja você não está sendo visado, valorizado, tá? Certo que você não busque status, fama. Primeiro deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Agora você está numa igreja, tá? Você tem chamada, você tem dons, você tem uma capacidade dada por Deus de pregar, de ensinar, de louvar e etc. E a igreja não te usa, e tem uma igreja de Cristo padecendo, precisando de alguém como você para cumprir esse papel. E você está dizendo, não, eu vou para lá para ajudar aquela igreja. Então eu não vejo o pastor daqui que não quer te usar, ele não pode te amaldiçoar. Não pode dizer, vai voltar, pode ir, mas volta. Irmão, pastor, escute-me, pastor que é pastor, ele tem amor, tá? Ele orienta, ele aconselha, e você vai, mas você vai, irmão, você vai, vai na bênção de Deus. Eu tenho certeza que aqui você foi, o tempo que você ficou, foi ministrado, foi tocado, foi abençoado, você aprendeu muita coisa, você tem uma chamada linda, vai lá, mas vai e coloca em prática tudo aquilo que aqui não é permitido, que você não está tendo condições, tá bom? Deixa Deus te usar, meu irmão. Se precisar de mim, se precisar da nossa igreja, estamos aqui para abraçar os irmãos, porque é a igreja, tá? Não é conflito. Agora, porque a igreja A não fala com a B. A B não traga ninguém para pregar daqui aquela igreja A, ninguém prega aqui. A B também diz, irmão, isso é cada coisa, irmão, que me deixa triste. Mas é isso aí, que Deus e o Espírito Santo possa continuar ministrando ao seu coração sobre a temática, tá bom? Comenta aí, você não concorda, discorda, quer falar algo que eu não falei no vídeo? Coloca aí nos comentários, tá bom? Deus em Cristo abençoe, compartilha, comenta, divulga esse vídeo e dá o like aí, pessoal.